Tome cuidado, porque talvez o que você chama de segurança, Deus pode chamar de idolatria. Eu quero aproveitar essa expressão para falar algo muito poderoso com você. Sabe que nesses últimos tempos, nós, em cada devocionais, estamos sendo conduzidos por Deus a refletirmos sobre a nossa maneira de confiar, de crer, de esperar em Deus. E hoje, mais uma vez, eu quero te desafiar a olhar para a tua vida e perceber se talvez aquilo que você tem chamado de segurança não tem sido aquilo que talvez esteja te afastando de toda a promessa que Deus tem sobre a sua vida. Me deixa construir algo para você entender o que eu quero dizer. Imagine que, de alguma forma, por alguma circunstância, haja na sua vida um ponto de conflito. Algo que te aflige, te machuca, algo que te deixa inseguro. E então, todos nós, quando passamos por essas circunstâncias, buscamos algumas coisas que podem nos dar maior equilíbrio, maior conforto, maior segurança. Eu vou te contar um exemplo. Sabe que eu criei um medo dentro de mim de subir em escada. E eu te conto por quê. Porque eu nunca tive esse medo. Até que um dia eu tomei uma decisão de subir no telhado e por algum ato desajeitado meu, eu caí com o telhado. O telhado caiu e eu desmoronei, quebrei meus pés, fiquei quase um ano sem andar. Foi um tempo muito duro, muito difícil da minha vida. E hoje, quando eu tenho a oportunidade de subir numa escada que eu vejo um local mais alto, eu tenho muita insegurança, eu tenho muito medo e por vezes eu não continuo a caminhada. Mesmo que eu esteja curado, mesmo que eu não tenha mais nenhum problema com os meus pés, mesmo que eu já tenha passado longos anos, eu ainda criei em mim um ambiente de resistência. Talvez não foi com uma ferida, com uma dor, com um machucado. Talvez você foi decepcionado por alguém. Eu já encontrei diversas pessoas que, por exemplo, dentro da sua empresa, contrataram uma pessoa e repentinamente descobriram que ele trabalhava no caixa da empresa e foi roubado, foi furtado. Descobriu que o seu funcionário desviava o dinheiro do caixa. Sabe o que ele fez? É claro, mandou esse empregado embora, mas ele foi lá e colocou câmeras de segurança. Agora no caixa da empresa existem câmeras de segurança filmando tudo o que acontece, porque ele, embora tenha resolvido a circunstância, não confia de que aquilo não voltará a acontecer. Então nós chamamos isso de segurança. Só que tem um fato interessante, é quando a segurança se transforma na nossa idolatria. E aqui está o perigo da segurança. É transformarmos aquilo que confiamos e chamamos de segurança naquilo que adoramos e temos por convenção achar que estamos nos protegendo. Eu quero ler com você um texto bíblico que nos faz pensar sobre isso. Se você puder abrir a sua Bíblia, juntos lermos esse texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. A palavra diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Preste atenção nessa informação. Jesus está contando que ele está ainda na margem da terra, no alto do monte, orando, e ele percebe que o vento era contrário, grandes ondas que se levantavam contra o barco, que estavam os discípulos de Jesus. E aí o texto diz assim: à alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter
ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Preste atenção nesse texto, que extraordinário ele é. Jesus, do alto do monte, observa o vento que soprava contrário e dava contra o barco que estavam os discípulos. Jesus então resolve fazer algo, ir ao encontro deles. Algo me chama a atenção. O vento era algo terrível e temeroso, a ponto do próprio texto bíblico dizer que quando Pedro andava sobre as águas, ao olhar, ao reparar no vento e na força contrária deste vento, teve medo. E quando começou a ter medo, começou a afundar. Portanto, os discípulos estavam com muito medo daquele vento que dava contrário contra o barco. Mas o texto também diz que quando Jesus aparece andando sobre as águas, eles ficam aterrorizados. O que me faz entender que o medo de ver Jesus foi maior do que o medo que eles tinham do vento contrário. Não é que eles estavam seguros no barco, eles estavam com medo do barco afundar. Mas ao olharem Jesus ao longe e acharem ser ele um fantasma, tiveram mais medo do que o medo do barco afundar. Então Jesus libera uma palavra: não tenham medo, tenham coragem, sou eu. E Pedro então responde: se és tu, ó Senhor, manda-me ir ter contigo andando sobre as águas. Me deixa dizer uma coisa para você. O que fica nesse texto, e o que eu já vi muita gente pregar, é que Pedro, por reparar na força contrária das águas, teve medo e afundou. Mas a minha pergunta vem antes de Pedro descer do barco. A minha pergunta é: por que os demais discípulos também não desceram? Por que eles ficaram dentro do barco? Eu te explico por quê. Porque naquela altura, o barco era mais seguro do que a insegurança do convite de Cristo. Sabe que muitas vezes, na minha e na tua vida, nós sentimos mais segurança na insegurança do mundo do que na confiança da obediência a Cristo Jesus. E é nesta hora que nós corremos um grave problema da nossa história. O problema de pôr na segurança o que Deus chama de incredulidade. O convite de Deus continua sendo o mesmo. O desafio de confiar nele, independente das circunstâncias contrárias da vida. O desafio do reino dos céus é fazer com que nós tenhamos convicção de que todas as coisas seguras da terra são nada, são pequenas e são inseguranças diante de Deus, porque não existe nada seguro se Deus não estiver nele. Então, querido, me deixa te dar um conselho. Talvez seja a hora de você pegar toda a sua confiança, segurança, todo aquilo que você chama de prudência e apresentar a Deus. Porque pode ser que Deus esteja olhando para a tua prudência e dizendo: isto é apenas incredulidade disfarçada. Tome muito cuidado, porque a segurança pode se tornar teu ídolo e você pode adorar ser seguro, mas se tornar desobediente. Eu espero que esta palavra fale com você. Eu espero que esta mensagem chegue ao teu coração e possa, através de você, alcançar outras vidas. O meu desejo é que Cristo Jesus continue falando contigo e te dê um bom dia, uma boa semana, um mês de paz, de alegria e de esperança. Deus te abençoe.